Olá, tudo bom? Meu nome é Anderson Pires, sou professor de yoga e estou aqui com a série Depoimentos sobre um bipolar. Então, bem interessante essa série, tá? É dar esperança para as pessoas que sofrem, né, com problema, seja familiar, seja amigo, tá? E levar um pouco realmente de esperança. Me veio uma vontade de falar algo interessante, tá? Algumas pessoas falam, Anderson, mas você falar em bipolaridade, algo, não sei, não é legal essa palavra, mas é interessante também, não é? Por exemplo, se eu tivesse pressão alta, então se eu fosse um hipertenso, eu ia esconder de vocês que eu era hipertenso? Não. Talvez se eu fosse um diabético também, eu ia ter problemas em falar com vocês se eu sou diabético? Não. Então, pelo fato da bipolaridade ser algo tão resolvido na minha vida, talvez eu não sinta tanto problema em falar, tá? Boa parte das pessoas, eu mesmo, tá? Há mais de 10 anos atrás, eu não faria, porque as pessoas entendem mal e eu talvez não estivesse tão seguro da minha situação, né? Naquela época, talvez eu não estivesse tão seguro, então eu preferia não comentar esse lado. Mas ultimamente isso é tão resolvido para mim, tá tão tranquilo, que eu não vejo problema, tá? Então, isso. Então eu uso a bipolaridade, né? Falo em bipolaridade, mas para mim é tranquilo. Eu não tenho nenhuma relação negativa com isso. Agora, algo interessante, né? Eu sou professor de yoga. Nesses anos eu vou fazer um depoimento sobre as minhas experiências com alunos, tá? Então, teve um aluno, eu não vou falar o nome dele, mas ele vai saber quem é, né? Ele ouvindo vai saber, mas eu preferi não usar o nome dele. Algumas pessoas que eu vou falar, vou dar o depoimento, essas pessoas não querem que comente do nome, não querem aparecer, tá? Essa pessoa até falou em aparecer, mas eu vou conversar, vai ser algo mais tranquilo, eu preferi eu falar dele. É um amigo queridíssimo, né? Então, uns 15 anos atrás ele apareceu para fazer aula comigo. Então ele apareceu, ele já tinha praticado, veio meio assim, fez aula, veio fazendo sempre, regularmente, a gente se tornou muito amigo, a gente às vezes ia viajar junto, sabe? Era uma pessoa espetacular. E uma coisa me deixou, assim, foi muito marcante para mim. Depois de muitos anos, né, a gente estava andando de carro e a mãe dele estava no telefone com ele, ele falou, mãe, eu tô aqui com o meu professor de yoga. E ela pediu para colocar no Viva Voz que ela queria falar algo para mim. E ela falou, olha, Anderson, muito obrigado pelo que você fez pelo meu filho, né? Eu devo muito a você, sou muito grato. E aquilo ficou marcado para mim, sabe? Porque eu não sabia da situação desse meu aluno. E, passados muitos anos, ele veio falar que naquela época ele estava com um problema de pânico, né? Estava tendo bastante dificuldade. E quando ele começou a fazer as aulas, e a nossa amizade, o jeito de eu levar a aula, às vezes o jeito de eu falar também, eu falo muito das experiências que eu tinha, explicava muitas maneiras de lidar com a mente, aquela coisa toda, e isso foi ajudando, ele se manteve bem durante todo esse tempo. Num dado período ele deu uma sumidinha, ele ficou um tempo longe, e aquilo eu percebi, né? E eu resolvi procurá-lo. E na empresa dele, né, ele tinha empresa, perguntei para o irmão, falou, olha, o meu irmão ele está em casa, ele não está saindo, ele está meio triste e tal. Ele não quis falar muito abertamente, mas eu percebi logo que se tratava de repente da depressão mesmo, né? E aí eu liguei para esse meu amigo e falei, eu queria te visitar, e ele falava, não precisa, tal, vem em outro momento. E eu estava preocupado com ele, falei com o irmão dele novamente, ele falou, não, vai lá em casa, não tem problema. E realmente, esse meu aluno era uma pessoa muito querida, tal, eu já tinha uma certa intimidade, fui lá na casa dele. Ele estava lá realmente, não saía de casa há muito tempo, não trabalhava há tipo uns 2, 3 meses, né? E eu fiquei lá uma tarde conversando com ele, conversando muito, explicando sobre a mente, né? Explicando do que estava passando pela cabeça dele, que eu já tinha passado por aquilo, conversamos, chegou o irmão, chegou, a irmã chegou, a mãe estava lá, e foi uma delícia a gente conversar, foi muito bom. E no outro dia eu recebi uma mensagem da irmã, e a irmã falou, olha, eu não sei o que você fez com o meu irmão, não sei direito o que a conversa, como a conversa influenciou ele, mas o fato é que ele já voltou a trabalhar no outro dia.
E depois disso ele continuou trabalhando, voltou às aulas de yoga e está bem, está levando a vida dele de novo na boa. É um cara de muita sensibilidade, mas se cuidando, perfeito. Então, esse é um dos casos, né? É um dos casos que foi muito marcante para mim. Então, mesmo tendo esse problema, né, com a bipolaridade, hoje eu sinto que eu tenho essa missão de levar esperança, né? De mostrar que uma pessoa com bipolaridade e tendo ela em equilíbrio, dá para se ter uma excelente qualidade de vida. E outra coisa muito importante, né? Que os bipolares devem ser ajudados por outros bipolares também, né? Não é só o médico, né? O psiquiatra, ele vai fazer a parte dele, o psicólogo faz a parte dele também, mas nós devemos esmerar, né, o nosso tratamento, fazer a coisa muito bem feita, porque com o sucesso do meu tratamento eu vou servir, né, de apoio, de exemplo para outra pessoa que está lá também fazendo o tratamento dela, né? Então é um lance de espelho, é muito importante, né? Depois eu vou contar outras histórias, né, de outros depoimentos, né, do que aconteceu, e vocês vão falar bem interessante como a minha experiência, né, veio ajudando outras pessoas, tá? Então tá aí, falei de uma experiência com um aluno. Esse aluno está comigo há mais de 15 anos, né, praticante de yoga, e sou amigo da família inteira, né? Aqui ele já está sabendo, quem é a família está sabendo o que é, mas eu não queria falar em nomes, né? Só dizer que eu tenho um carinho enorme, né? Eu me tornei assim amigo da família e é uma relação extraordinária, né? Algo para mim é muito marcante, tá? As pessoas que geralmente apresentam depressão, bipolaridade, elas têm um nível de sensibilidade muito grande, um nível de sensibilidade que a nossa sociedade muitas vezes não entende. Nós sofremos de maneira muito mais acentuada, tá? Porque por essa sensibilidade, ela é a sensibilidade que machuca muito. Então, o ambiente que a gente está agora, de muita violência, muita hostilidade, afeta muito o campo de energia dessas pessoas mais sensíveis, tá? Só de elas, às vezes, abrirem o Face, ver notícia, ouvir, sabe? Aquilo mexe, machuca e tira a estabilidade dessas pessoas, né? Então, nós precisamos nos resguardar, precisamos estar com outras pessoas da nossa frequência, que são pessoas amorosas, pessoas também sensíveis. Então, uma das coisas que para mim é muito importante, tá? Depois que comecei a dar aula de yoga, eu percebi que existe uma gama de pessoas com esse nível de sensibilidade alto, né? Pessoas onde eu consigo me soltar mais, ficar mais à vontade, existe uma troca maravilhosa, essas pessoas aprendem comigo e eu recebo o carinho delas, então é algo realmente espetacular, tá? Então, tá aí, a família toda, um beijo, tá? Eles já estão sabendo quem é uma família espetacular, todos têm um nível de sensibilidade enorme, né? A mãe dele tem, eu já fui lá conversar também. Então, eu queria agradecer pela amizade de todos eles, né? Eu vou contar a história também de outros alunos, vai vir história de familiares também, né? A relação com o familiar. E lembrando, tá? Eu estou falando aqui depoimento sobre o bipolar porque muitas pessoas não querem nem aparecer, né? Às vezes elas preferem que não comente o nome para ficar mais tranquilo para elas, tá? E é isso aí, eu quero que você me acompanhe, né, nessa aventura de você ver como esses meus 20 anos, né, estável, eu servi de base, de apoio, né, para muita gente, tá? Então, se você pensar que eu sou uma pessoa bipolar, que eu sou menor, não. E talvez eu não tenha problema em falar que eu sou bipolar às vezes, porque essa situação é tão resolvida para mim que nem eu falei no começo, né? Uma pessoa que tem uma diabetes, uma pressão alta, ela fala, eu sou hipertenso, tal, sem problema nenhum, porque ela toma o remedinho dela, tá tudo controlado e tá bem, ela tem uma vida normal. É muito parecido comigo, eu tomo a medicação, eu tenho uma vida muito bem cuidada, sabe? Minha vida é muito bem organizada, cuidada, disciplinada, né? Dentro
das minhas necessidades, mas está aí. Então é isso, mais um vídeo com vocês e a gente se encontra, tá? Nos próximos, terá toda semana praticamente, eu vou ter uma coisa boa para falar com vocês, um carinho enorme, tá? Vocês bipolares, né? Depressão, qualquer tipo de doença da mente, né? Cuidado, atenção, se cuida, tá? O meu objetivo é esse, levar essa responsabilidade para vocês, cuidar desse mundo interno, né? E depois que for organizando, nossa, é tranquilo, tá bom? Um beijo, até mais, tchau, tchau!